dizendo assim: eis que eu vos dou poder para vencer. Ou, em outra palavra, ele diz assim: eu venci o mundo. Seguir Jesus é ser vencedor, é passar por tudo isso, mas no final, né, você vai seguindo Jesus, e quando chega no final, você pisa na vitória. Aleluia, Jesus. Em sexto lugar, nós devemos ter paciência como Jesus. A Bíblia ensina que ter paciência está relacionado ao trato com as pessoas. Ter paciência significa compreender os outros. E a nossa vida, ela deve refletir todos os dias essa paciência que Jesus teve por nós. Tem alguém aqui nesta noite que já foi alguma vez, já ficou enraivecido com teu irmão na fé? Tem alguém aqui nesta noite que o teu irmão fez alguma coisa que te deixou fora de si? Claro que sim. Mas se você quer seguir a Jesus, você vai ter que ter paciência, irmão, para entender a fraqueza do teu irmão, e não entrar no campo do inimigo e querer brigar com o teu irmão no campo do inimigo. Porque aí, quem vai perder é você, porque ele já perdeu. Olha o que Colossenses 3,12 diz: vocês que são o povo de Deus, Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e, por fim, paciência. Em sétimo lugar, devemos perdoar como Jesus. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus está na cruz. Eles subiram o corpo de Jesus até o alto. Lá embaixo estão alguns de seus discípulos, algumas mulheres chorando. Lá estão também os seus algozes, que estão escarnecendo de Jesus. E aí Jesus, lá de cima do alto da cruz, olha para aquelas pessoas e diz assim: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Aí me veio uma pergunta: como Jesus foi capaz de perdoar naquele momento? Que amor é esse que Jesus teve para perdoar naquele momento, não somente aos pobres, aos oprimidos e aos seus amigos, mas também para perdoar os seus inimigos? Perdoar, um outro significado para perdoar nesta noite, irmão. Sabe o que significa perdoar? Abandonar o desejo de vingança que está no teu coração. Ah, Senhor, se eu puder, eu mato aquela pessoa. Você não vai matar ninguém. Senhor, se depender de mim, eu quero que aquela pessoa morra. Aquela pessoa vai viver muitos anos. Ah, Senhor, se depender de mim, eu quero ver aquela pessoa na miséria. Você não vai ver aquela pessoa na miséria. E você não vai ficar de maneira alguma sofrendo. Você não vai ter úlcera, não vai ter gastrite nervosa, você não vai ter crises existenciais, emocionais, mas você vai perdoar. Ou seja, você vai tirar esse desejo de vingança do teu coração. Você vai apagar a mágoa que está dentro do teu coração. Você vai jogar fora tudo aquilo que está impedindo Deus agir na tua vida, e vai deixar o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida, porque o que Deus tem para fazer na tua vida não depende do outro, depende de você perdoar. Lembre-se, quem é Deus na tua vida? Você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Então, quando nós olharmos para o outro e pensarmos em acusar o outro, vamos olhar para nós mesmos e vamos entender o quanto Deus é misericordioso conosco. Então seja misericordioso com os outros. Em oitavo lugar, nós devemos orar como Jesus. Se tem alguém nos evangelhos que tinha uma vida de oração, era Jesus. Jesus orava a todo momento. Jesus orou no batismo. Jesus orou quando começou o ministério. Jesus orava antes de fazer milagres e orava depois de fazer milagres. Jesus orou quando foi escolher os 12.
Jesus orou quando foi para a cruz. Jesus estava sempre orando. A vida de Jesus, em seu ministério terreno, foi marcada pela oração. Se nós queremos viver como Jesus, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Que tipo de oração? Primeiro, a oração de Jesus era uma oração apaixonada. Lá em Lucas 22, 44 diz que Jesus, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Quando Jesus está orando, ele sente a necessidade do outro. Às vezes, a gente dobra o joelho para orar, aí alguém diz assim: irmão, ore por fulano, porque fulano está doente. Aí a gente vai orar, às vezes até esquece que era para orar pelo irmão. Pede para a igreja se colocar em pé: irmãos, vamos orar aqui agora pelo irmão fulano que está enfermo. O irmão vem orar, em vez de orar pelo irmão, ele começa a orar por tudo e esquece do outro. Está faltando paixão na oração. Jesus, quando ele estava orando, ele começa a ver toda a humanidade, e a sua paixão, o seu amor era tão grande, que o seu suor se converteu em gotas de sangue caindo no chão. Ore, meu irmão, mas ore com paixão. Ore com paixão. Se derrame na presença do Senhor. Jesus orava insistentemente. Qual o melhor horário para orar? Já ouvi dizer que de madrugada a fila é menor, mas se eu morasse no Japão, aqui seria dia, então não sei. Não sei de onde os irmãos tiraram isso, né? Será que é daquela passagem: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão? Jesus orava insistentemente. Aí o irmão fala: não, o senhor está dizendo que de madrugada a fila é menor. Tem até hinos para isso. Depois eu vou pedir para o pastor Demar cantar para vocês. De madrugada a fila é menor. Jesus orava insistentemente. Às vezes, Jesus orava de madrugada, sabia disso, irmão? E às vezes, ainda escuro, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que de madrugada, estava ainda escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Não tinha hora para orar, irmão. Se você tiver durante o seu dia 5 minutos para orar, ore naqueles 5 minutos. Pode ser 8 horas da manhã, pode ser 10 horas da manhã, pode ser meio-dia, pode ser 5 horas da tarde, pode ser 1 hora da madrugada. Se aquele é o horário que você tem para orar, ore. Mas não fique olhando no relógio e dizendo: bom, deixa eu esperar, porque 3 da madrugada é o melhor horário para orar. Não, irmão. Ore a qualquer momento, ore insistentemente. Jesus orava. Sabe quanto tempo demorava a oração de Jesus? Vocês querem saber? Muitas horas. Alguns dizem assim: não, a gente pode orar um pouquinho. Se você orar um pouquinho, Deus vai te ouvir também, irmão. Não estou dizendo que não vai te ouvir. Mas Jesus gostava de orar demoradamente, tanto que os discípulos até dormiam. Porque a oração de Jesus, imagine como que é a oração do mestre, né? Meu Pai, olha pelos pobres, os aflitos, os oprimidos. Pai. Aí os discípulos: mestre, quando é que vai terminar esse negócio? Daqui a pouco estava todo mundo dormindo. Mas Jesus orava longas horas. Lá em Lucas 6,12 diz que naquela ocasião Jesus subiu ao monte para orar. Ele foi fazer um culto de vigília. E ele passou a noite inteira fazendo, sabe o que? Orando. Hoje às vezes a gente vai orar. Irmãos, vamos ficar em pé para orar. 2 minutos. O irmão já. Aí fica olhando. Nossa, está demorando essa oração, né? Jesus gostava de orar, irmãos. Ele ensinou os discípulos que ele queria orar porque ele gostava de orar, mas também orava porque precisava. Jesus gostava de orar, mas ele também precisava orar. Aí você vai dizer assim: mas Jesus precisava orar, pastor? Claro que precisava.
Ele estava vivendo numa natureza humana, como eu e você. Ele era de carne e osso, como eu e você. Ele sentia fome, como eu e você. Jesus sentia sede, como eu e você. E como ser humano, revestido da natureza humana, ele precisava orar para não perder o foco do seu propósito, da sua missão. Quando ele está orando lá no jardim, que ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Quem é que está se manifestando ali? É o Cristo homem ou é o Cristo divino? É o homem que, sentindo as aflições da cruz, a dor da cruz que estava por chegar, não queria sofrer. Ou alguém aqui quer sofrer? Alguém aqui tem prazer de dizer assim: Senhor, eu me sinto tão bem quando eu estou sofrendo. Como é gostoso. Irmão, se você é assim, eu repreendo esse espírito de masoquismo da tua vida em nome de Jesus. Ninguém quer sofrer. Nem o Cristo lá, a carne dele, afasta de mim. Mas todavia, aí é o Espírito falando: seja feita a tua vontade. A oração fortalecia Jesus. Conosco não pode ser diferente. Irmão, quando o calo aperta, você quer um conselho? Vai orar. Quando a situação estiver difícil, não perca tempo compartilhando com os irmãos. Vai orar. Vai orar você mesmo. Quando o negócio apertar para você, não fica gritando, não. Ou como diz o David aqui, carioca tem um jeito estranho de falar, berrando, né? Berrando aqui em São Paulo, viu, David? É outro negócio, vai. Então, não fica berrando. Vai orar. Porque a oração fortalece. Em último lugar, enquanto o ministério de louvor já vem à frente, nós devemos, se nós queremos seguir a Jesus, nós devemos servir a Jesus como Ele serviu. Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam ser servidos por Ele. Lá em João capítulo 13, versículo 8, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. O Pedro fica incomodado com aquela situação. Mas Jesus diz para Pedro assim: Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos ali era o ato de servir. Se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos aprender a servir. Jesus ensinou os discípulos a usar a autoridade, as habilidades, os dons que eles tinham para servir aos outros. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos. Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo para eles: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles. Os poderosos mandam neles. O que Jesus estava querendo dizer é que no mundo, aí fora, quem tem mais, manda mais. Mas aí Jesus diz assim: entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Você quer encontrar gente importante na igreja, irmão? Observe quem está servindo. Você quer encontrar gente importante na igreja? Observe aquele que está a serviço do outro. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu sou escravo de vocês, porque eu estou aqui para servir vocês. E se nós estamos aqui também para viver como Cristo viveu, pastores, levitas, nós estamos aqui para servir esse povo. Às vezes dá uma vontade de cantar uma música diferente, né? Mas aí o Espírito Santo fala: não, hoje você vai servir a minha igreja, você vai cantar essa música. E aí muda tudo, porque nós estamos servindo. Não, eu vou pregar aquela palavra, porque essa palavra... Não, muda. Prega esta, porque você está servindo a minha igreja. Eu vou fazer tal coisa. Não,
você está servindo. Se você serve, você está vivendo como Cristo deseja. Ele diz: até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por outros. Terminando, que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos. Que a gente possa cada dia aprender mais na palavra de Deus. Como João diz: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Viva como Jesus. Sejam pequenos cristos. Seja o reflexo de Cristo neste mundo. Que quando as pessoas olharem para você e alguém disser assim para você: eu acho que você é crente, que você bata no peito e diga: eu sou. Se alguém falar assim para você: você é evangélico, você olhar nos olhos da pessoa e falar: eu sou, com muita alegria. Às vezes a pessoa tem coragem de dizer: eu sou do partido tal, eu sou do time tal, eu sou da agremiação tal, eu sou da igreja tal, mas tem vergonha de dizer que é de Jesus. Mas se você quer viver como Jesus, comece sendo um pequeno Cristo na sua casa, na sua comunidade, por onde você passar, para que o mundo possa ver Jesus na tua vida. Aquele que diz que está unido em Deus deve viver como Cristo viveu. Que o Senhor abençoe. Eu quero neste momento orar por vocês, mas eu quero também, antes de orar, já avisar aqui a igreja que o Ministério de Mulheres, a partir dessa semana, assumiram uma missão de toda semana, todo domingo, entre as irmãs. Essa é uma ação das irmãs com o Ministério de Mulheres. Toda semana elas vão estar trazendo alguns salgados já prontos para vender à igreja, para ajudar na ação de pagamento da sede social. E elas já vão começar hoje. Deus abençoe vocês, irmãs, que foram tocadas por esse sentimento, por esse mover. Eu dizia ontem a missionária, quando a gente estava indo para a casa dela, que o avivamento que eu creio é aquele avivamento onde a igreja se rende à palavra e onde a igreja passa a servir os propósitos de Deus. E fazendo isso aqui, vocês estão servindo o propósito de Deus. Então Deus abençoe as irmãs. Pãozinho de queijo mineiro. É mineiro, né? R$2. Esfirra de carne e de frango, R$3. Mas se você levar 2, paga 5. E ainda tem mais, já vai abençoado e ungido também. Você pode comer. Se você comer, vai aumentar as suas calorias. Você vai sair daqui mais quente, mais fervoroso e mais gordo. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar neste momento pela tua vida. Às vezes a gente se acostuma com a nossa vida religiosa. Às vezes a gente se acostuma a vir para a igreja e parece que o nosso relógio biológico ele já está acostumado, né? Quando está o horário de ir para o culto, ele já nos desperta, é hora de ir para a igreja. A gente acaba se tornando religiosos. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que a gente viva como Cristo viveu. Vamos ser pequenos cristos. Vamos refletir a natureza de Cristo através das nossas vidas. Fecha os teus olhos. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, sonda, Senhor, os nossos corações nesta noite, as nossas vidas. Nós que dizemos, Senhor, estar unidos contigo. Nós que muitas vezes declaramos que somos um. Nos ensina, Senhor, a viver a vida de Cristo, o amor de Cristo, os propósitos de Cristo. Nos ensina
a refletir a sua imagem através da nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Que o mundo possa ver a tua glória, Senhor, através das nossas vidas. Levanta a tua mão ao céu, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sempre na tua vida. Que o Senhor vos abençoe. Boa semana, povo de Deus. Os passos de Jesus vão levar, comigo minha cruz. Se espinhos vêm nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando pedir na firme os pés do Senhor, Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, persegue até o fim. Se cair viu ao seu lado, ele não sai não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus não alinha seus anjos para proteger. Tem guardado desse tempo de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.